Dando sequência à série de mensagens no Evangelho de Mateus, intitulada O Evangelho do Rei. Hoje teremos a mensagem de número 10 e nós estamos tratando a respeito das marcas dos súditos do Rei. E hoje à noite, queridos irmãos, quero falar com vocês sobre uma marca presente na vida de todos os súditos do Rei Jesus. Esta marca é que dá título à mensagem de Deus para o nosso coração hoje à noite: lágrimas. Trata-se da bem-aventurança dita por Jesus em Mateus capítulo 5, o versículo de número 4, que na edição revista e atualizada nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco por meio desta mensagem intitulada Lágrimas. Querido Deus, colocamos diante do Teu altar agora esse momento de ministração da Tua Palavra. Muito obrigado porque já tivemos na condução do Josias a oportunidade de louvarmos e adorarmos ao Senhor com os demais membros do Ministério de Louvor e Adoração. Obrigado por termos a oportunidade de participarmos da ceia sob a coordenação do Roberto, nosso presbítero. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra agora, Senhor. Que assim como a Tua mão nos abençoou no louvor e na adoração, na participação da ceia, que o Senhor também nos abençoe na ministração da Palavra. Que todos nós sejamos edificados por esta mensagem, Senhor. Nós aqui presencialmente e também os nossos irmãos que estão em casa e todos aqueles que receberão esta mensagem, ó Deus, em um futuro muito próximo, através das redes sociais, através da internet. E assim nós oramos, ó Deus, crendo na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Lágrimas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. John Stott, no comentário que fez sobre o Sermão da Montanha, disse que um título muito apropriado para as bem-aventuranças seria Felizes os Infelizes, em um paradoxo muito grande. Mas eu quero introduzir esta mensagem hoje à noite, queridos irmãos, fazendo algumas observações muito importantes. Muito embora seja apenas uma frase dita por Jesus, mas é uma frase de conteúdo muito forte, muito profundo, muito amplo. Introduzindo esta mensagem, algumas observações importantes. Primeiro, nem todos os que choram são felizes. Tem muita gente que chora e chora muito, mas está longe da verdadeira felicidade. Segundo, nem todos os que choram são consolados. Tem gente, inclusive, que chora aqui e vai chorar por toda a eternidade. Em terceiro lugar, temos várias razões pelas quais choramos. Choramos quando sentimos uma dor física, choramos quando temos decepção, choramos quando temos desespero, choramos quando temos saudade, choramos por compaixão, choramos por solidão. Nos dias atuais é muito comum o choro pela depressão. Choramos até mesmo quando sentimos um grau muito forte, um nível muito forte de ódio. Choramos quando nos alegramos extremamente e nos choramos por amor. Choramos por amor também. Mas em quarto lugar, observação muito importante, queridos.
não é nenhum desses tipos de choro que mencionei, nem desses tipos de choro que Jesus se refere nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é sobre a dor física, não é sobre a decepção, o desespero, a saudade, a compaixão, a solidão, a depressão, o ódio, a alegria ou até mesmo o amor. Jesus não está falando sobre esse tipo de choro nessa bem-aventurança. E justamente porque não é sobre nenhum desses tipos de choro que Jesus se refere nessa bem-aventurança, que eu chamo a atenção dos irmãos para que nós utilizemos 4 questões. 4 questões para entendermos essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Novo Testamento nos responde, nos dá clareza sobre essa bem-aventurança, quando nós fazemos 4 perguntas, quando levantamos 4 questões, quase que se respondem por si próprias. Então vejamos. A primeira questão que quero levantar ao olhar a bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, a primeira questão, queridos irmãos, é o que o choro dessa bem-aventurança não significa. Deixe-me ser bem direto. O que o choro dessa bem-aventurança não significa? Em primeiro lugar, não significa choro teatral. Aquele choro do palco, aquele choro que é lágrima de crocodilo, o choro teatral, o choro de aparência, o choro superficial. Salisa é muito boa nisso. Salisa deveria ser atriz, além de médica e missionária, porque se a Salisa resolver chorar, ela chora. Não é esse choro referido por Jesus na bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Também, queridos irmãos, em segundo lugar, não significa choro carnal. Não é como o choro do filho Davi, Aminon, que chorou o choro do incesto, querendo possuir a própria irmã, segundo nos relata o livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 2. Não é o choro carnal também da ambição mencionado no segundo livro dos reis, quando Acabe queria uma vinha e chorou por ela ambiciosamente. A bem-aventurança dita por Jesus, bem-aventurados os que choram, não significa o choro carnal. Em terceiro lugar, não significa também o choro do remorso e do desespero, como Judas, que chamado por John Stott, é chamado de o choro diabólico. Judas, ele chorou amargamente depois de haver traído, entregado o Senhor Jesus para ser crucificado, mas o seu choro foi um choro não de arrependimento, mas foi um choro de remorso e de desespero. Nos diz o evangelista Mateus no capítulo 27, nos versos 3 a 5, que o remorso misturado com o choro foi tão forte, segundo o texto original, que ele caminhou para o suicídio. O choro dessa bem-aventurança, queridos irmãos, também, em quarto lugar, não significa o choro de medo das consequências do pecado, à semelhança de Caim. Caim teve o choro do medo da morte, depois que ele mata a pedrada o seu irmão Abel, e Deus coloca sobre ele uma marca de morte, então ele vai dizer, mas isso é muito pesado sobre mim, e o choro de Caim é o choro de medo da morte, medo das consequências do seu pecado, do primeiro homicídio cometido
na história da humanidade. O choro dessa bem-aventurança, queridos irmãos, claramente, segundo a visão do Novo Testamento, não significa o choro teatral, não significa o choro carnal, não significa o choro de remorso e desespero, não significa choro de medo das consequências do pecado. Quando Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele não está se referindo a nenhum desses tipos de choro. Essa é a primeira questão que nos ajuda a entender essa bem-aventurança. Em segundo lugar, queridos irmãos, é importante que nós questionemos também, dizendo o que o choro dessa bem-aventurança significa. Quando Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, o que isso significa? Em primeiro lugar, queridos irmãos, essa bem-aventurança significa choro espontâneo pelo pecado de outros. Bem-aventurados os que choram pelo pecado de outros, porque esses serão consolados. O maior exemplo para nós é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus, que enquanto que homem, Ele nos deu a amostra exata dessa bem-aventurança. Jesus chorou 3 vezes na história da sua vida, no relato dos evangelhos. Jesus primeiro chorou diante de Jerusalém, quando Ele chegou de maneira triunfal, e do alto do monte, quando Ele podia avistar Jerusalém, Ele vê uma Jerusalém escravizada pelo pecado, a tal ponto que não tinha como reconhecer a oportunidade da chegada do Messias para a salvação, como nós acabamos de celebrar na ceia do Senhor. E então Jesus chora. O choro de Jesus diante de Jerusalém é a amostra desse choro, dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas Jesus chorou também, queridos irmãos, o choro do Getsêmani, lá no jardim, quando o seu choro era também o choro pela humanidade perdida. Era o choro dessa bem-aventurança que com certeza tem consolo. E por fim, Jesus chorou também por ocasião da morte de Lázaro. Em João 11:35, na narrativa do Evangelho de João, diz simplesmente: Jesus chorou. Ele chorou por quê? Haja visto que ele sabia que Lázaro seria ressuscitado, mas ele chorou por ver que sobre a humanidade pesava o grande peso do pecado, que é a morte. E então Jesus chora espontaneamente por ver que o destino de todos, o salário do pecado, é a morte. Por isso, queridos irmãos, que segundo a visão neotestamentária, nós podemos afirmar com muita propriedade que o choro dessa bem-aventurança significa esse choro espontâneo pelo pecado dos outros. Temos muitos exemplos no Antigo Testamento, como Esdras, como Neemias, como o próprio Davi, o próprio profeta, sacerdote Samuel, que choraram por ver a situação do povo, por ver a situação da humanidade. E em Cristo nós temos o maior exemplo. Mas em segundo lugar, quando perguntamos o que o choro dessa bem-aventurança significa, podemos dizer também, queridos irmãos, que significa choro profundo pelo próprio pecado. E aqui nós chamamos o apóstolo Paulo como um exemplo de que chorava pela situação de pecador na qual ele se encontrava,
bem como todos nós, toda a humanidade. É importante nós lembrarmos a grande expressão do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, verso 24, quando ele brada do mais profundo do seu coração, e em outros textos bíblicos ele diz que fez isto chorando, quando ele bradou dizendo: desventurado homem que sou, quem livrará este meu corpo dessa morte? E para quem conhece bem o contexto do livro de Romanos, o capítulo 7, é a expressão de alguém que chora pelos seus próprios pecados. E não foram poucas vezes nas quais o apóstolo Paulo chora por causa dos próprios pecados. Quando nós olhamos, queridos irmãos, esses dois significados, o que vem ao nosso coração é como os nossos olhos, os olhos da nossa geração, têm sido olhos secos. Como a gente perdeu o costume de chorar. E quando eu falo chorar, não é apenas o choro que faz brotar lágrimas nos olhos do nosso corpo, da nossa carne, mas o choro do coração. Nós somos uma geração que perdeu o costume de chorar quando vê a miséria espiritual do outro. Nós somos uma geração que tem perdido essa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque a gente perdeu a sensibilidade do próprio pecado, de olhar para quando estamos errados e chorar. Por isso, a segunda questão que fazemos diante dessa bem-aventurança é muito significativa para todos nós. Mas, queridos irmãos, além de fazermos a esta bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, essas duas questões, o que o choro dessa bem-aventurança não significa, o que o choro dessa bem-aventurança significa, é importante em terceiro lugar também, em uma terceira questão, nós questionarmos, dizendo o que o choro dessa bem-aventurança traz de recompensa. Quando Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, esta frase já traz a resposta. Qual é a recompensa? A recompensa está em uma palavra: consolo. Ou seja, queridos irmãos, quem chora pelos pecados da humanidade e quem chora pelos seus próprios pecados, receberá a recompensa do consolo. Aleluia. Aleluia. E John Stott, citado por Hernandes Dias Lopes, no comentário bíblico que fez das bem-aventuranças, diz que essa recompensa, ela vem a todos que reconhecem a situação própria de pecador, e chora por isso, e reconhece a situação daqueles que estão diante dos seus olhos todos os dias. Esses serão consolados. Essa será a recompensa. Por isso nós destacamos aqui, queridos irmãos, para a clareza da nossa mente, para o aprofundamento desta bem-aventurança no nosso coração, os três tempos. Em primeiro lugar, a recompensa desse consolo, do perdão no passado. Aí a gente lembra do texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 24, no qual o apóstolo diz sobre Jesus Cristo, carregando Ele mesmo, o próprio Cristo em seu corpo, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Ou seja, nós, queridos irmãos, recebemos a recompensa do consolo, do perdão pelos pecados que já cometemos. Os pecados nossos, como nós bem lembramos ao participarmos da ceia do Senhor, foram colocados sobre Cristo Jesus. Isso é consolo.
E aí, quando a gente olha para essa bem-aventurança e chora diante de Deus, é um choro que já recebe imediatamente a recompensa do consolo. Quando nós podemos olhar para trás na história da nossa vida, nós podemos dar graças a Deus, porque cada um dos nossos pecados foi colocado sobre Cristo na cruz do Calvário. Isso é consolo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em segundo lugar, queridos irmãos, analisando o presente, podemos constatar a recompensa do consolo, do perdão presente. O apóstolo João bem enfaticamente diz, no capítulo 1 da sua primeira carta, no versículo 9, ele diz de maneira bem clara, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa, queridos irmãos, que são bem-aventurados os que choram, porque recebem a recompensa do consolo, do perdão hoje. Quando Roberto abriu o espaço durante a ministração da ceia para confessarmos os nossos pecados, se o nosso coração foi sincero, nós fomos perdoados completamente pelos méritos do derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Bem-aventurados os que choram os seus pecados, porque serão consolados aqui e agora, e não somente no momento da ceia do Senhor, mas no momento daquele exato momento da sua confissão no seu TSD, que você coloca os seus pecados diante de Deus, sinceramente, arrependido, muitos até com lágrimas, o perdão presente vem como consolo para todos nós. E finalmente, queridos irmãos, podemos olhar para o futuro, para constatarmos que essa bem-aventurança também aponta lá para o futuro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É importante a gente olhar para o livro de Apocalipse, quando João, lá no final, lá no capítulo 21, nos versos 3 e 4, ele diz assim, olha que coisa extraordinária, ele diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia, aleluia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Glória a Deus. Mas, queridos irmãos, além de analisarmos essa primeira questão, o que o choro dessa bem-aventurança não significa, e sabemos nitidamente que não significa o choro teatral, o choro carnal, o choro de remorso e desespero, o choro de medo das consequências do pecado. Depois de analisarmos o que o choro dessa bem-aventurança significa, e significa radicalmente e fortemente para o nosso coração, o choro espontâneo pelos pecados da humanidade, os pecados de outros, significa também o choro profundo pelo próprio pecado. Depois de analisarmos o que o choro dessa bem-aventurança traz de recompensa, e traz a recompensa do perdão realizado lá no passado, que tem reflexo no presente e no futuro, resta-nos fazer uma quarta pergunta, levantando uma quarta questão, para partirmos então para uma oração radical na presença de Deus, eliminando todos os olhos naturais, emocionais e espirituais secos da presença de Deus. Resta nos perguntar, queridos irmãos, o que nos faz perder essa bem-aventurança? O que nos faz perder? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em primeiro lugar, o amor ao pecado nos faz perder essa bem-aventurança. O amor ao pecado.
Todas as vezes que eu ou você amamos mais o pecado, e quanto mais amamos mais o pecado, mais distantes nós estamos dessa bem-aventurança. O apóstolo João vai dizer no capítulo 3 da sua primeira carta, no versículo 9, ele vai dizer, olha, o julgamento é este. Aliás, 1 João não, João capítulo 3, verso 19, ele vai dizer, o apóstolo João, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, a luz veio ao mundo, se referindo a Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Todas as vezes que qualquer ser humano, quer seja dentro ou fora da igreja, ama mais o pecado, mais distante ele fica da bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em segundo lugar, queridos irmãos, o que nos faz perder essa bem-aventurança, eu chamo de o barateio da graça divina. É quando nós incorremos nos mesmos erros que algumas pessoas do passado incorreram, em se apoiarem tanto na graça de Deus, que é absoluta para os homens, dando com isso evasão para viverem livremente no pecado. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que isso não pode ser assim. No capítulo 6 de Romanos, nos versos 14 e 15, ele vai mostrar isso de maneira muito clara para nós. Ele diz assim, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E aqui mora um perigo, irmãos. Tem muitos da nossa geração que estão tão apoiados na graça, que vivem deliberadamente no pecado. E é por isso que no versículo 15, o apóstolo vai dizer, e daí? Haveremos de permanecer na prática do pecado para que a graça seja mais abundante? E ele vai dizer, não, de modo nenhum. Pelo contrário, porque nós fomos alcançados pela graça, agora nós vivemos em santidade para a glória de Deus. E é para estes que o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Choram porque pecam. Todas as vezes que pecam, choram. Todas as vezes que são confrontados pela situação pecaminosa do mundo, choram. Bem-aventurados estes, porque serão consolados. Aleluia. E em terceiro e último lugar, queridos irmãos, o que nos faz perder essa bem-aventurança? A procrastinação no pecado. É o que o Roberto mencionou ligeiramente na ministração da ceia. Há muitos que têm até pecado de estimação. Sendo bem claros com os irmãos aqui presentes e com os irmãos que estão do outro lado da tela, do outro lado da câmera. Todas as vezes que um jovem comete masturbação, por exemplo, e lida com isso como se não fosse nada. Todas as vezes que um de nós vai à internet e acessa imagens pornográficas e age como se isso não fosse nada. Todas as vezes que nós mentimos e agimos como se a mentira não fosse nada. Todas as vezes que nós passamos a mão carinhosamente na cabeça do nosso pecado, como se ele não existisse, nós estamos procrastinando no pecado. Para estes, a bem-aventurança não é bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram a situação pecaminosa própria e do mundo. Por isso, queridos irmãos, quando fazemos essas 4 questões,
A gente encontra de maneira tão clara ao analisar o que o Senhor Jesus disse e a realidade que vivemos hoje no século 21, não somente a realidade do mundo, mas principalmente a realidade da igreja do Senhor. E quando eu falo realidade da igreja, eu não me refiro somente a nós da Central Vida, eu me refiro à realidade cristã evangélica do mundo, queridos irmãos, na qual a gente encontra 3 tristes raridades. Muito raro hoje, irmãos, e vocês que têm os olhos espirituais abertos, haverão de concordar comigo, como ministro, profeta do Senhor hoje à noite. São 3 tristes realidades da nossa geração. Primeiro, é muito raro lágrimas pelo pecado. Me lembro com muita saudade da época dos apelos que eram feitos na igreja, e nós tínhamos pessoas e pessoas se achegando às lágrimas diante do Senhor, por causa do seu estado de pecador. Hoje nós temos pouquíssimas lágrimas pelo pecado. Hoje a igreja não chora pelo seu próprio pecado, e muito menos chora pelo pecado da humanidade. É raridade lágrimas pelo pecado. É muito raro também, queridos irmãos, hoje, lágrimas de arrependimento. É muito raro nós vermos pessoas chorando, arrependidas pelo que fizeram, pelo que praticaram, pelo pecado. Pouquíssimo arrependimento na vida da humanidade hoje. Muitas vezes a gente vê o contrário disso, não é, irmãos? Muitas vezes a gente vê as pessoas vivendo como se o pecado já não fosse mais pecado. Ninguém se arrepende mais. Larry Crabb, um homem de Deus usado para escrever muitos livros na área de aconselhamento cristão, ele diz que a primeira reação do pecador na nossa geração é justificar o seu pecado. Dificilmente um pecador se arrepende no primeiro confronto. E vocês podem observar que de fato é assim, irmãos. A gente que lida com as pessoas percebe isso, quando fala você está errado, geralmente a primeira palavra que vem da pessoa é mas. Aí então, geralmente as pessoas tentam jogar as justificativas para o seu pecado, mas nunca se dobram à primeira vista diante do pecado cometido e diz: estou arrependido. É raridade lágrimas de arrependimento hoje. E finalmente, queridos irmãos, uma terceira triste raridade nos dias atuais é lágrimas de santificação. Quando nós vemos Jesus chorando pela humanidade, quando nós vemos o apóstolo Paulo chorando pelos seus contemporâneos, até pelos seus inimigos, quando ele exorta as igrejas, dizendo que ele estava chorando até mesmo pelos inimigos que eram inimigos da cruz de Cristo. Quando a gente vê várias expressões, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, de homens e mulheres chorando, derramando lágrimas por outros, eram lágrimas que desejavam santificação própria e santificação do povo. O que hoje, queridos irmãos, é uma raridade. É uma raridade. Hernandes Dias Lopes, comentando em um livro à parte, e também no comentário geral que fez de Mateus, comentando essa bem-aventurança, ele diz uma frase que ficou muito forte, bem contundente no meu coração, quando ele diz: é bem provável que uma boa parte da igreja da nossa geração estão escutando essa bem-aventurança da seguinte forma: bem-aventurados os que riem,
porque acham que no seu sorriso está o seu consolo. Porque o choro pelo pecado, o choro de arrependimento e o choro de santificação tem sido raridade nos nossos dias. E volto a dizer, queridos irmãos, não é nem tanto o choro de lágrimas, literalmente, que molham a face. O pior de tudo é que uma grande parte da igreja de Jesus Cristo na nossa geração não tem chorado de coração. Não tem. Essa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é para todos aqueles que reconhecem que sem essas lágrimas do espírito, da alma e às vezes do físico, não haverá consolo. Não haverá consolo. Vamos orar, queridos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, provavelmente os nossos olhos naturais não se molhem hoje à noite. Provavelmente nem nós que estamos aqui presencialmente na igreja, no templo, nem os irmãos que estão depois da câmera, provavelmente os nossos olhos naturais não se molhem diante desta mensagem. Mas a nossa oração, Senhor, é pedindo que o nosso coração seja amolecido, que a nossa alma seja profundamente tocada por esta mensagem, por esta palavra, para que os bem-aventurados, porque choram, recebam o consolo do Senhor, o consolo da salvação que alcançará não só a nossa vida, mas todos aqueles que estão debaixo das mazelas do pecado, Senhor. Oramos, ó Deus querido, para que nós, a igreja do Senhor desta geração, sejamos tidos nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque receberão o consolo do perdão do passado, que se reflete agora no presente e se refletirá no futuro por toda a eternidade, em nome de Jesus.